Mateus capítulo 25, do verso 1 ao 13, eu quero ler com você. Mateus capítulo 25, do verso 1 ao 13. O texto diz assim, acompanhe comigo. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ela para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém? Glória a Deus, eu quero compartilhar com você essa palavra que Deus colocou no meu coração, mas antes da gente entrar propriamente no que eu quero aprofundar com você, nós precisamos fazer algumas considerações para entender o contexto geral. A primeira consideração que eu quero fazer é que nós precisamos entender que a parábola que Jesus elaborou, essa parábola lida no capítulo 25, parábola conhecida como a parábola das 10 virgens, ela foi elaborada por causa de uma pergunta que os discípulos tinham feito no comecinho do capítulo 24. Se você voltar para o capítulo 24, versículo 1, você vai perceber que os discípulos estão encantados com a beleza, com a suntuosidade, a grandeza, a excelência do templo. Eles estão assim, uau, que coisa linda, maravilhosa. E quando eles saem daquele lugar, eles chamam a atenção de Jesus e eles falam assim, olha Jesus, está vendo que templo, está vendo que excelência, está vendo que suntuosidade, que glória, que maravilha. E o Senhor Jesus olhando para toda aquela beleza diz assim, vocês estão vendo tudo isso? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, não ficará pedra sobre pedra. Não ficará pedra sobre pedra. Na cabeça de um judeu da época, falar que aquele templo ia cair significa que o mundo vai acabar. Porque um templo tão excelente, tão magnífico, tão grande, tão maravilhoso, que demorou muitos anos para ser construído, agora Jesus chega e diz, olha, não vai ficar pedra sobre pedra. Então eles associam imediatamente com o fim do mundo. E aí eles emendam uma pergunta no versículo 3 do capítulo 24. Eles dizem assim, quando sucederão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Capítulo 24, verso 3, os discípulos fazem essa pergunta. Interessante que essa pergunta reverbera até os dias de hoje. Porque muitos teólogos e estudiosos se debruçam nos sinais para compreendê-los e para tentar entender, e alguns até loucamente, uma tentativa de marcar a data em que Jesus vai voltar ou que o mundo vai acabar. Eu não estou dizendo que essas coisas são desnecessárias e que elas não são importantes. O próprio Jesus disse para a gente observar o tempo e os sinais. A gente precisa. A gente só não pode viver em função deles. Nesse contexto, Jesus elabora não somente a parábola do capítulo 25 lida, mas se você voltar um pouquinho os olhos também para o capítulo 24 todinho, você vai ver que Jesus conta outras duas parábolas. A parábola da figueira e a parábola do servo bom e servo mau. E nas três parábolas, as duas do capítulo 24 e a do capítulo 25 que nós lemos, Jesus traz um ensinamento profundo que precisa encontrar lugar no nosso coração hoje. Qual é esse ensino que Jesus trouxe? Embora observar sinais e saber a data do fim do mundo seja importante, eu quero dizer para vocês que existe uma coisa que é mais importante do que isso. Jesus nas parábolas está dizendo, existem coisas mais importantes do que saber quando vai ser o dia da volta ou quando o mundo vai acabar. E nas três parábolas Jesus ensina que o que é mais importante na minha vida e na sua é nós estarmos preparados para quando esse dia chegar.
É isso que precisa encontrar lugar no nosso coração. Se Jesus Cristo voltar hoje, o mundo acabar hoje à noite, há uma música antiga da minha época, não é da sua, ou da maioria, que dizia: o mundo acabará amanhã de manhã. Se o mundo acabasse hoje à noite, o que Deus quer encontrar é uma igreja preparada, pronta. Se demorar 10 anos, Ele quer encontrar uma igreja preparada. Se demorar 30 anos, 50 anos, Ele quer encontrar uma igreja preparada. Então, mais importante do que saber o dia e a hora, é você e eu estarmos preparados. E é interessante porque Jesus, Ele usa uma expressão para falar sobre a pessoa preparada e a pessoa despreparada. Jesus usa uma expressão que a gente nem usa comumente no nosso dia a dia. Por exemplo, Jesus diz que aquelas virgens, 5 eram prudentes. Todo mundo aqui sabe o que é uma pessoa prudente. E 5 eram nécias. Embora a palavra seja bonitinha, a maioria das vezes a gente não sabe o que é, né? O que é nécio? Nécio, na verdade, é imprudente, é tolo, é louco. E para a gente entender melhor o que é, ou qual é a diferença entre uma pessoa nécia e uma pessoa prudente, porque se eu perguntasse aqui, quantos prudentes que a gente tem aqui? Todo mundo vai levantar a mão, aleluia. Quantos nécios, tolos e loucos a gente tem aqui? Ninguém vai levantar a mão. Mas para a gente entender melhor essa diferenciação entre uma pessoa prudente e uma pessoa tola, a gente precisa voltar para o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, os capítulos conhecidos como Sermão da Montanha. Sermão da Montanha, a maioria de nós aqui conhecemos o Sermão da Montanha. Jesus termina contando uma outra história de 2 casas. Uma foi construída sobre a rocha, a outra foi construída sobre a areia. As águas caíram, os rios subiram, os ventos sopraram, uma casa permaneceu em pé e a outra casa caiu. Por quê? Porque uma estava construída na rocha, a outra estava construída na areia. Quando Jesus está contando essa história, Jesus usa as mesmas palavras que Ele usou no capítulo 25. Ele diz, a primeira palavra é a palavra moros, é uma palavra grega, ali ela está transliterada, palavra moros, usada por Jesus em Mateus 7, 24, e em Mateus 25, de 1 a 13, é a mesma palavra, é a palavra prudente. Ela foi traduzida como prudente. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é aquela que ouve a palavra e pratica a palavra. Ou seja, a casa não cai, as águas podem cair, os rios podem subir, os ventos podem soprar, problema pode vir, dificuldade vem, luta vem, mas a casa permanece firme. Por quê? Porque ela está na rocha. Você é prudente. Por que você é prudente? Porque você ouve a palavra e você pratica a palavra. Você não está aqui só esquentando o banco da cadeira, aqui ou na sua célula. Você vai, você aprende, você ouve e você pratica a palavra. Então você é uma pessoa prudente. Ou você é uma pessoa preparada. Jesus pode voltar hoje à noite e às vezes a gente comete a tolice de achar que Jesus vai demorar. Não, Jesus vai demorar muito, mas o problema é que às vezes Ele pode não voltar, mas eu vou. Ninguém quer pensar nisso, né? Mas o problema é que às vezes assim, Jesus não vai voltar hoje à noite, mas às vezes eu vou hoje à noite. Então eu tenho que estar preparado. Se vai ser hoje à noite, ou se vai ser daqui a 10 anos, eu tenho que estar preparado. A segunda palavra que Jesus usa no Sermão da Montanha, e que também usa no capítulo 25, é a palavra pronimos, desculpa. Aquela palavra ali, ele usa tanto em Mateus 25 quanto em Mateus 7. E é a palavra que foi traduzida por nécia, ou tolo, ou louco, ou despreparado. E o que significa? Significa que essa pessoa é aquela que ouve a palavra e não pratica. Eu falei ao contrário, né? Desculpa. Era para ver se vocês são atentos. Desculpa de pregador que erra, né? É o contrário, então, ali. Desculpa, gente, mas você entendeu a minha mensagem, não é? O fato é que quando você ouve a palavra e pratica, você é uma pessoa prudente, você é uma pessoa sábia, você é uma pessoa preparada. Quando você ouve a palavra e não pratica, você é uma pessoa despreparada, um louco, um tolo, um nécio, e que corre o risco de terminar a sua vida do mesmo jeito que essas virgens
Nécias e Lucas terminaram. Que tipo de pessoa você é? Talvez a resposta mudaria agora, né? Porque eu falei há pouco que se eu perguntasse quantos aqui são prudentes, vai levantar a mão. Quantos são honestos? Ninguém. Mas se eu falasse quantos praticam a palavra, talvez a gente vai ter que repensar. Será que eu pratico o que eu tenho recebido ou será que eu não pratico? Eu não coloco em prática. Sabe, amado, se eu não coloco em prática, eu corro em risco de chegar naquele dia e ter uma surpresa desagradável na minha vida, como essas virgens tiveram. A terceira consideração que eu quero fazer com você, para a gente terminar essa parte introdutória e entrar onde a gente quer entrar. A terceira consideração que eu quero fazer é que Jesus usa uma figura que todo mundo aqui conhece e sabe, porém com algumas distorções. Algumas distorções. Porque Jesus usa a figura do casamento. Quando Jesus usa a figura do casamento, Jesus explica como ele deseja encontrar a sua igreja. É como um casal no dia do casamento. Quem já passou pelo casamento aqui sabe como é que foi o dia do casamento. Quem não passou, sonha. Verdade ou não? Com o dia do casamento. O dia do casamento é um dos dias mais importantes da nossa vida. A gente se prepara para o dia do casamento. Você nunca vai ver alguém indo num casamento despreparado, vai? Dificilmente. A pessoa ela se prepara, ela se veste adequadamente, ela se prepara, chega no casamento, começa até aqueles olhares, nossa, olha o vestido dela, olha o penteado, olha que perfume, não é assim? Casamento é assim. E aí a gente chega na cerimônia, senta, é mais ou menos tudo a mesma coisa, né? O pastor está lá na frente, os músicos, o noivo está ali roendo a unha, como todo noivo, e passa na cabeça do noivo, que passa na cabeça de todo mundo, né? Será que ela vem? Será que ela vai vir? Ele fica agoniado, olhando para a porta do fundo, a hora que abrir, será que vai abrir? Será que ela vai estar lá? Será que ela não se arrependeu? Ele se preparou para aquele dia. E aí chega a hora, a gente está no casamento, né? A gente está lá sentado, e aí chega a hora mais importante do casamento. Qual é a hora mais importante do casamento? Qual é a hora mais importante do casamento? A hora que a noiva vai entrar, não é? A gente até percebe pelo acorde, pela melodia, que é agora. É agora, aí a gente está sentado assim, né? Aí a gente já fica em pé, não é? E hoje está na moda, né? Hoje a gente faz uma live. Todo mundo que está fora do casamento está vendo. A gente faz até selfie. Bota o carão na frente assim, a noiva está entrando lá no fundo. A gente pega carona, né? Porque a pessoa mais importante do casamento é a noiva. Aqui está uma distorção. Porque no casamento judaico, a figura mais importante não é a noiva. Com todo respeito às noivas, a figura mais importante de um casamento judeu não é a noiva. A figura mais importante no casamento judeu é o noivo. Eu senti uma certa vibração assim do lado de cá. Eu não tenho tempo para entrar nos detalhes de um casamento judeu, gostaria de fazê-lo. Mas rapidamente, só para você entender, porque eu sei que aqueles que conhecem a Bíblia vão fazer uma relação rapidinho. Naquela época, o noivo assinava um contrato, um compromisso de que iria casar com aquela menina. Ele assinava, era essa a condição de José e Maria quando Jesus vem, quando ela fica grávida. Eles estão num contrato. Aí o noivo vai embora e o noivo tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, dependendo, para montar uma casa, comprar os móveis, comprar uma casa, alugar uma casa, preparar o ambiente para trazer a noiva. Quando tudo estiver preparado, não é o noivo que determina, é o pai. O pai vai, olha para a casa, olha para os móveis, olha para a vida que o filho vai poder dar para a menina. Ele fala, não é justo você tirar a menina da casa do pai e trazer para cá. Essa conversa de morar debaixo da ponte não existe, gente. Tem que honrar. Aí o pai olha e fala, ok, a casa está preparada, os lugares estão preparados, a roupa está preparada, você vai honrar a menina, agora pode voltar e buscar ela. Aí o noivo vai e busca a noiva. A noiva, ela vive 1 ano, 2 anos, 3 anos, esperando esse dia. Será que é hoje que ele vai voltar? Você consegue fazer alguma relação? Não é o noivo que sabe o dia nem a hora, é o pai. O pai sabe o dia e a hora. E o pai é que vai dizer, pode voltar, e pode buscar a noiva.
E a noiva vive os seus dias de paixão, de expectativa, de desejo de encontrar o noivo. Mas aqui nesse texto tem uma coisa meio trash, eu tenho que confessar para você, porque esse casamento acontece meia-noite. Gente, quem casa meia-noite? Jesus estava trazendo um outro ensino. Porque à meia-noite ouviu-se um grito. E o apelo era sair ao seu encontro. A palavra que eu estou trazendo ao seu coração nessa noite não tem o peso de acusá-lo e de chamá-lo de despreparado. Mas é um grito do Espírito Santo dizendo àqueles que estão despreparados: prepare-se, porque o noivo está às portas. Nós estamos para ouvir o grito dizendo: eis o noivo, sair ao seu encontro. A noiva, ela está desesperada, apaixonada, desejosa para encontrar o noivo. Mas a parábola que Jesus diz no capítulo 25, diz que uma coisa aconteceu, que fez com que tanto as virgens prudentes, quanto as virgens nécias, entrassem num estado de entorpecimento, de sonolência, de dormência, de inatividade. Ambas dormiram. Todas dormiram. E por que dormiram? Porque o noivo estava demorando. É isso que o texto fala. O noivo demorou. O noivo não veio na hora que eu queria, ou na hora que eu esperava. E por isso eu entrei num estado de dormência. Alguns estão cochilando, outros já estão dormindo e outros até roncando. Por quê? Porque o noivo está demorando. Algumas pessoas dentro da igreja chegam até o ponto de questionar se ele vai vir. Não vai vir não. Ele falou isso, que viria. Você lembra que Paulo disse que estaria aqui quando ele voltasse? Paulo já morreu faz 2000 anos e não voltou. Ele não vai voltar não. Será que ele vai voltar? E por causa dessa demora, dessa dúvida, dessa incredulidade, a igreja entrou num estado de dormência. A igreja está dormindo. Por isso eu entendo que o Espírito Santo está dando um grito nessa noite. Eis o noivo. O noivo já está preparado, já está pronto, já está vestido, já está esperando a ordem. E ele deseja encontrar uma igreja apaixonada, desesperada. Eu gostaria de sugerir algumas coisas que trazem um estado de entorpecimento na igreja aqui, embora eu não tenha tempo de mergulhar. Mas eu quero pelo menos lançar como semente para você pensar sobre isso. Algumas coisas trazem um estado de dormência na igreja. Uma delas é o pecado. O pecado. A pessoa começa a entrar num caminho de pecado, de fazer coisas que desagradam a Deus, que não estão coerentes com a nossa fé e com a palavra. E aí esse pecado na vida, ele começa a ficar tão corriqueiro, tão normal, que a gente começa a entrar num estado de dormência. E na verdade, lá no fundo, a gente nem quer que Jesus volte. Porque a gente sabe que se ele voltar, ele vai nos pegar despreparado. Então, melhor a gente ter tempo para se preparar. Mas ao invés de preparar, a gente prefere fazer um pouquinho de hora extra. E acha que o Senhor pode não voltar. Pecado faz a igreja entrar num estado de dormência. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento dos sinais, da palavra, do desejo do coração de Deus. A Bíblia diz que o meu povo perece, morre, porque lhe falta o conhecimento. Nós precisamos conhecer as verdades que estão relacionadas com o dia do casamento. O dia do casamento. O dia em que a noiva, você e eu, a igreja, vai se encontrar com o noivo. Eu tenho que me preparar para esse dia. Terceiro, expectativas não alcançadas. Muita gente vem para a igreja com problemas, dificuldades, lutas, questionamentos, e não está errado vir desse jeito, é importante, porque o único lugar que você vai encontrar resposta e solução vai ser na igreja mesmo, porque é onde o Senhor está.
Mas muita gente vem com expectativas: o Senhor vai me curar, o Senhor vai restaurar, o Senhor vai me prosperar, dentro do conceito de prosperidade que a pessoa tem. E de repente ele vem para a igreja e nada disso acontece. E aí, como ele está acostumado com o clima, o ambiente, ele continua. Mas ele continua num estado de sonolência, de dormência e de entorpecimento espiritual. E os anos passam, e ele está dormindo, porque ele tinha expectativas que não foram alcançadas. E por último, a falta de paixão pelo noivo. Falta de paixão pelo noivo. Eu tenho falado reiteradas vezes, não só aqui como nas extensões, que a noiva, você e eu, a noiva do Cordeiro, a igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje, ela está mais interessada nas mãos do noivo do que na face do noivo. Talvez a noiva hoje esteja como os discípulos estavam quando chamaram Jesus para uma conversa. Está vendo a suntuosidade do templo? O conforto, olha o tamanho da igreja, ar-condicionado, que coisa linda, maravilhosa. E a noiva está mais fascinada pelo brilho do vestido da noiva do que pelo noivo, do que pela face do noivo. E o que o Senhor deseja encontrar em nós, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida, é uma igreja que está apaixonada pela sua face e pela sua presença. Uma igreja que, independente do que as suas mãos possam fazer, é importante o que ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que eu penso, ou imagino, ou concebo. Ele pode, mas ele também não pode. Mas o que ele é, ele nunca deixará de ser. Por isso ele é conhecido como o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Nada vai mudar isso. Eu creio em cura, eu oro por cura, eu creio em casamentos restaurados, e eu prego e eu oro, e eu creio nisso. Mas não depende disso a minha paixão pelo Senhor, porque Ele pode fazer e pode não fazer. Eu estou apaixonado por Ele, por aquilo que Ele é. A minha paixão é pela face, não é pela mão. A igreja de hoje está aprendendo um caminho de desvio, um caminho de pecado, que é o caminho de ficar olhando o que o noivo pode me dar, o que o noivo pode me proporcionar, o que o noivo pode me beneficiar. Não! O Senhor quer uma igreja apaixonada, apaixonada num período de adoração como tivemos aqui, e a manifestação de Deus vem, a glória de Deus vem, o poder de Deus vem, o noivo vem, porque Ele não resiste a uma noiva apaixonada. Quando Ele olha uma igreja apaixonada, uma igreja desejosa pela sua presença e pela sua palavra, Ele vem. Ele vem. Mas, amado, eu estou falando do dia do casamento. A parábola de Jesus fala do dia do casamento. E eu quero terminar essa palavra compartilhando com você 55 princípios. Brincadeira. São só 5. Eu quero te dar 5 conselhos, porque eu estou aqui nessa noite para dizer para você que ainda é tempo de comprar azeite. Amado, seria tão bom que a gente tivesse aqui na igreja, na equipe da recepção, um negócio chamado oleômetro. Oleômetro, não é olhômetro, olhômetro tem, que a equipe da recepção fica de olho. É um olhômetro, não é olhômetro, é oleômetro. O que é oleômetro? A pessoa entra e mede. Sabe quando a gente entra no banco, que se está entrando com metal, detecta, né? O crente vai entrar na igreja, a hora que ele entra, acusa 10% de óleo, 20% de óleo, 90% de óleo, 100% de óleo. Eu não sei como a sua vida está. A gente não tem o oleômetro e a gente também não tem discernimento para ver aí dentro. Você sabe quanto tem de óleo. Deus também sabe. O diabo também sabe. O diabo olha e ele fala: se aí não tem óleo nenhum não, pode atacar. E o diabo também olha e fala assim: esse aí está cheio do Espírito Santo. Não chega perto, não chega perto. Eu quero te dar 5 conselhos
baseados na parábola de Jesus, para que esse dia não nos pegue despreparados e para que a gente saia daqui nessa noite cheio de óleo, cheio de azeite, cheio do Espírito Santo, para viver não somente um dia, uma semana, mas para viver uma vida onde os nossos vasos, as nossas lâmpadas estarão cheias de azeite. Então, se você tem 10% de azeite na sua vida, anime-se, porque hoje tem azeite para ser vendido. É importante a gente entender esse conceito de vendido, porque a fé ela tem sido banalizada por muita gente. Muita gente. O evangelho da hipergraça. Os teólogos corajosos de Facebook de plantão fica disseminando coisas que não são verdadeiras, porque já que é de graça, a gente pode viver uma vida descompromissada, descomprometida, do jeito que eu quero, é a graça, é o amor, Ele vai me cobrir. Não é assim não, querido. A fé cristã é uma via de mão dupla. Tem aquilo que Deus faz e tem aquilo que só eu posso fazer. Por isso a palavra de Deus reiteradas vezes fala compra. Compra, quem compra tem que ter um preço, não é? Compra de mim, ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Compra de mim vestiduras brancas para te vestires. Compra de mim colírio para ungir os seus olhos. Então tem um preço que eu preciso pagar e que você precisa pagar. Então se você quer, você está com 10% de azeite, eu posso ver nos meus olhos espirituais, desculpa se eu agrido a convicção de alguns aí, mas eu posso ver muitos estandes aqui nessa noite, e um monte de anjo prontinho para vender azeite para você. Se você tem 10%, compre azeite hoje à noite. Se você tem 20%, compre azeite. Se tiver 90%, compre azeite. Se tiver 100%, compra mais azeite, porque nunca é demais. Eu quero te dar 5 conselhos. 5 conselhos para que isso aconteça de uma forma prática na nossa vida. O primeiro conselho que eu preciso te dar é que você precisa preparar a sua lâmpada. Diga, eu preciso preparar a minha lâmpada. Obviamente que lâmpada está falando de corpo. Algumas lâmpadas são um pouquinho maior, né? Outras são um pouquinho menor. Aí justifica mais azeite e menos azeite. Não é uma questão de espiritualidade, é uma questão de tamanho do vaso. Eu levei tão a sério a isso que 30 anos atrás, o pastor Idecaso Takayama chegou perto de mim e falou assim: quanto maior o vaso, maior a unção. Eu falei, então tem que ser gordo. E aí eu fiquei gordo. E hoje eu estou na luta para ficar magro, porque eu entendi que a unção não depende do tamanho do vaso. Eu preciso preparar a minha lâmpada. Eu preciso preparar o meu corpo. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 dizem a mesma coisa. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? O que é que você está fazendo com a sua lâmpada, jovem? O que é que você está fazendo com a sua lâmpada, crente? O que é que você está fazendo com a sua lâmpada, noiva? O que é que você está fazendo com o seu corpo? Ele é templo do Espírito Santo. O meu corpo precisa estar santificado, preparado. Se você voltar os olhos um pouquinho para o capítulo 22 de Mateus, você vai ver um pai que preparou uma boda, uma festa, um casamento. E ele disse assim: convida as pessoas para estar no meu casamento. Você já foi naquele casamento chique, que você foi convidado? Preparado, tudo preparado. E quando chegou no dia do casamento, não tinha ninguém na festa, porque ninguém aceitou o convite. Aí o pai manda outro convite, vai e convida de novo, manda outro representante, os representantes vão e ninguém aceita o convite. Aí o pai enfesa e fala assim: vai, busca cego, paralítico, busca todo mundo e traz, porque a casa tem que encher. E aí eles vão e trazem e a casa se enche. E aí o pai, como todo pai, passando de mesa em mesa: muito obrigado pela presença, muito obrigado pela honra, muito obrigado porque você aceitou o convite. Mas de repente o pai olha para alguém e fala assim: o que você está fazendo aqui? Por que o pai falou isso? Porque a Bíblia diz que aquele convidado estava vestido inadequadamente. Você também já se sentiu alguma vez na vida vestido inadequadamente para uma solenidade? Eu já. A gente às vezes sai para pregar fora, né? A gente vai de paletó, chega lá, ninguém está de paletó. A gente vai sem paletó, todo mundo está de paletó. Aí você fala: meu Deus do céu, nunca acerto. E aí a gente se sente a pessoa mais inadequada da vida, não é assim? Eu sei que você já passou por isso também, alguma vez na vida. Pois é, o pai olha para aquela pessoa e você entende. Você sabe que eu não estou falando desse tipo de roupa. Esse tipo de roupa não tem importância para Deus.
Eu estou falando desse tipo de roupa aqui. Como é que as suas motivações estão? Como é que os seus olhos estão? Como é que o seu pensamento está? Como é que o teu caráter está? Como é que a tua veste espiritual está? O pai, quando olha aquele rapaz vestido inadequadamente, o pai fala para os seus servos: pega esse rapaz e joga para fora. Expulsa ele, porque ele não pode participar da festa. Muitos de nós temos sujado a nossa roupa. Temos comprometido o vestido da noiva por causa de pecados, de pensamentos, de ações, de intenções. E o noivo, só de olhar para uma noiva suja, despreparada ou vestida inadequadamente, o noivo tem repulsa. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você: você pode comprar azeite, querido. Você pode ser purificado de todo pecado, porque a Bíblia diz que não há pecado que não tenha perdão. O sangue de Jesus pode te purificar de todo pecado. E ainda que você está vestido inadequadamente, o Senhor pode trocar suas vestes nessa noite. Sabe como é que eu faço isso? Com uma das colunas da teologia sistemática: justificação. Eu não sou aceito por aquilo que eu posso fazer, mas por aquilo que Ele fez por mim. É quando eu me exponho ao que Jesus pagou na cruz do Calvário. É quando eu sou banhado por aquele sangue precioso. É que eu me torno limpo, é que eu me torno puro, e é a maneira como a minha lâmpada está preparada para o dia que o noivo vai vir. Esse é o primeiro conselho que eu tenho para te dar. Prepare a sua lâmpada. O segundo conselho que eu quero te dar é: busque na fonte. Repita comigo, diga: busque na fonte. Diga: eu preciso buscar na fonte. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Eu posso, e eu sei que eu faço muitas vezes isso, eu posso inspirar você, eu posso motivar você, eu posso animar você, eu posso contagiar você com a minha paixão por Jesus. Eu posso fazer tudo isso, mas eu não posso tirar do meu óleo e passar para você. Você tem que entender isso. Até porque esse óleo não é meu. O Senhor pode fazer. Lembra o dia que Deus chegou para Moisés e falou: Moisés, escolhe 70. Eu vou tirar do espírito que está sobre você e vou colocar sobre os 70. Eu sinto que Deus vai fazer isso nessa noite. Deus vai tirar do espírito que Ele tem colocado sobre mim, sobre os pastores dessa igreja, e vai colocar sobre a tua vida. Mas quem faz isso é Ele. O que você tem que entender é que você precisa pagar o preço, e você precisa estar desejoso de buscar esse azeite na fonte. E a fonte é Jesus Cristo. Eu posso motivar, eu posso animar. Eu acho interessante a palavra usada nessa parábola. As virgens nécias, elas chegam para as prudentes e dizem assim: dai-nos do vosso azeite. E elas dizem: não, não. Eu vou dar do meu azeite, eu corro o risco de ficar sem, de você também. Muita gente chega para a gente no final do culto, né, e passa unção. Querido, não funciona desse jeito. Não dá para passar unção. Eu posso impor as mãos sobre você, eu posso orar por você, e isso eu devo fazer, e isso a gente faz. Mas quem precisa desenvolver o hábito de ir na fonte é você. Jesus disse: quando você orar, entra no teu quarto, tranca a porta, porque ali o teu pai, que te ouve em secreto, vai te responder em secreto e vai te recompensar. Deixa eu dizer uma coisa para você: quer unção? Quer unção? Quer azeite? Quer poder? A unção é uma pessoa. Você pode repetir comigo? Diga: a unção é uma pessoa. Quer unção? Caia nos braços de Jesus. Jesus significa ungido. Ungido. Caia nos braços dele, se entregue a ele. Busque na fonte. Meu amado, a fonte está constantemente aberta. Todos os dias. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Busque na fonte. O terceiro conselho que eu quero te dar
eu preciso ser conhecido. Diga, eu preciso ser conhecido. Amado, conhecido é muito mais do que se apresentar num culto. Essa parábola, ela termina Jesus dizendo: não vos conheço. Acho que a maior tragédia na vida de um crente vai ser quando chegar no último dia, no dia do casamento, ele insistir em entrar e Jesus olhar para ele e falar: não te conheço. Nunca te vi. Meu Deus, que tragédia. E talvez você corra aquele risco de achar: não, mas Deus conhece todas as coisas. Esse é um nível de conhecimento. Deus conhece, mas Deus não tem acesso a algumas áreas da vida de muita gente. Tem áreas que Jesus não pode entrar. Amado, isso é tão sério que a Bíblia diz desde o Velho Testamento. Por exemplo, Adão conheceu Eva. Eu não sei que imagem você pinta na cabeça. Eu, durante muito tempo, eu achei que foi assim. Eva estava de um lado, Adão estava do outro. Deus chegou e falou assim: Eva, eu gostaria de apresentar para você um grande amigo, Adão. Adão, gostaria de apresentar para você uma grande amiga. Naquela época não tinha concorrência, né? Então um olhou para o outro, rolou o clima. E aí um deu a mão para o outro, falou: prazer em conhecê-lo. Não é isso. Quando a Bíblia diz que Adão conheceu Eva, você logo na sequência vê que o resultado foram filhos. Sabe por quê? Porque existe esse nível de conhecimento, prazer em conhecer. Mas existe o nível de conhecimento que só a Roseli e eu nos conhecemos. Ninguém mais. Porque é um conhecimento profundo. É um conhecimento íntimo. É um relacionamento íntimo. Nós temos insistido nesse púlpito que domingo é dia de ir na igreja, porque não é apenas saber que Deus sabe o meu nome. Não, é muito mais do que isso. É eu me apresentar e eu me deixar ser conhecido por Deus. Os meus problemas, as minhas mazelas, os meus pecados, as minhas dificuldades, as minhas lutas, eu preciso torná-las conhecidas de Jesus. Ao ponto de quando chegar o dia do casamento, o noivo vai olhar para mim e falar: eu te conheço. Entra para o gozo do teu Senhor. E aí a gente vai viver uma vida eterna de lua de mel. Gente, lua de mel é bom demais. A gente vai ter uma lua de mel eterna com o nosso amado, com o nosso noivo. Quando ele olhar para a gente e falar: pronto, terminou na terra e só está começando a eternidade. Entra, desfruta. Essa semana aconteceu uma coisa louca, maluca, nunca tinha acontecido com a gente, né? A gente estava na torre de vigia, e aí Deus me trouxe uma impressão muito forte. Eu compartilhei com quem estava ali, um grupo de 30, 40 pessoas, e o céu desceu naquele lugar, porque Deus me deu uma visão clara, de que Ele estava dizendo para nós o mesmo que Ele disse para João: João, sobe aqui, porque aqui tem uma porta aberta, eu vou te mostrar algumas coisas. E aí, o Senhor falou para a gente assim: olha, essa porta não está aberta, ela está entreaberta. O que eu quero que vocês façam é que vocês espiem lá dentro. Eu sei que espiar tem um sentido pejorativo, né? Eu sei que espiar tem um sentido pejorativo. Mas naquele dia Deus falou: dá uma espiadinha no que te espera. Gente do céu! Fecha os seus olhos, dá uma espiadinha agora. Dá uma espiadinha agora. Vê se Deus revela para você o som do céu. A fragrância que tem lá. Como é lá. João, quando viu, ele ficou doido. Ruas de ouro, mar de cristal. Tem alguém sentado no trono, que coisa linda. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu a coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu amo Jesus. Eu preciso ser conhecido dEle. E eu só sou conhecido quando eu me apresento, quando eu dou a cara, quando eu venho, quando eu estou ali. O problema é que a gente se acostuma. A gente se acostuma. A gente já sabe como vai ser o culto. Vai começar às 19 horas.
19h40, o pastor que estiver responsável vai subir. Se tiver muita unção, ele pode ir até 19h42h30. E aí ele vai tomar a palavra, vai fazer um apelo, vai levar o pessoal para a salinha, depois vai ter oferta, depois vai ter uma palavra, dependendo quem prega, vai ser mais ou vai ser menos. E aí a gente se acostuma com isso, né? E a gente vai perdendo a paixão. A gente vai perdendo aquele salmo, se eu não me engano, 122, né? O Serginho leu hoje de manhã. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A gente se acostuma, as coisas começam a ficar corriqueira, cotidiana, natural. E a oração que eu fiz hoje de manhã para Deus é: Deus, faz do extraordinário o ordinário. Ó, dá uma canção, hein? Fica atento aí. Faz do extraordinário o ordinário. Embora a palavra ordinária seja meio ordinária, tem um sentido pejorativo também, mas ordinário é comum, é natural. Que o extraordinário seja natural na nossa vida. Quarto conselho que eu quero te dar: nutra a sua paixão por Jesus. Querido, paixão precisa ser nutrida. Eu tenho falado aqui também várias vezes, né? Quando a gente namora, a gente planta bananeira, a gente jejua, a gente sobe um monte, a gente faz campanha. Depois que casa, passa tudo. E a gente se acostuma. Por exemplo, Roseli e eu vamos fazer agora, esse próximo mês, né? A gente já está praticamente em fevereiro, então eu posso contar fevereiro. A gente vai completar 34 anos de casado. Ah, merece um glória a Deus, né? Eu vou contar uma surpresinha para você, porque 34 anos de casado significa que a gente vai comemorar bodas de oliveira. E em nome de Jesus, nós vamos comemorar a nossa bodas de oliveira no Monte das Oliveiras. Eu vou para Israel. Se você quiser ir, vai ser uma honra. Vai ser um prazer. Botar a nossa cabeça debaixo da mão daqueles pastores que estão lá e abençoando a nossa bodas de oliveira. E que venha outra bodas de oliveira. A gente precisa nutrir. Agora, amado, 34 anos de casamento, a gente não chega lá assim sem nutrir. Ela sabe que eu a amo. Faz 34 anos que ela sabe disso. Mas a gente precisa nutrir essa paixão, não é? Última vez que eu ministrei essa palavra, eu falei, né? A gente precisa dar presentinho, né? Aí cheguei em casa, ela falou, e presentão também. Não é só presentinho, não. Presentinho é importante, mas pode dar presentão também. A gente precisa elogiar, a gente precisa nutrir. A gente precisa ter um tempo a sós. A gente precisa se curtir. Isso faz parte de nutrir. Amado, não é à toa que Jesus usa a figura do casamento. Porque casamento precisa nutrir. Desculpa, relacionamento com Ele é comparado com o casamento. O meu relacionamento com Ele, eu preciso nutrir. Eu preciso dizer que eu amo. Olha, gente, vocês dão glória a Deus que eu não sou Deus. Dê glória a Deus que eu não sou Deus. Porque, sinceramente, aqui de cima a gente tem uma visão privilegiada, né? Tem gente que fala assim, eu estou apaixonado por Jesus. E de olhar para a cara do cidadão. Se eu fosse Deus, eu ia falar, sai para lá. Sai para lá, urucubaca. Eu não quero isso, não. Essa paixão que você está demonstrando com a tua cara aí, cara de limão. A gente está cantando aqui, né? O culto está pegando fogo, né? Prostrem-se diante dele, o cordeiro e o leão. O cara está assim, ó. Se bobear, ele anda que nem robô. Prostre-se diante dele. Como é que prostra? Como é que está apaixonado? Está apaixonado coisa nenhuma. Então dê glória a Deus que eu não sou Deus, porque tem alguns que me dá azia. Mas Deus não nos trata hoje pelo que a gente fez ontem. Deus está gritando nos nossos ouvidos hoje, eis o noivo, eis o noivo, eis o noivo, saí ao seu encontro. Nutra uma paixão. Como que eu faço isso? Eu poderia ainda dar muitos outros conselhos para você. Leia a palavra, adore a Deus, expresse, demonstre, derrame-se diante de Deus. Melhore essa cara.
Ainda bem que é conselho, eu já estou lavando a minha alma aqui hoje. Melhora, pelo amor de Deus. Mostra uma carinha de apaixonado. Eu duvido que você vai conquistar uma menina ou um jovem, menina, com cara azeda. Não tem jeito. Para chamar atenção a gente prepara, não é? Até exagera. Porque às vezes chega no dia do casamento, vai ver a realidade e vai, meu Deus. Ai, casei com a Raquel e acordei com Lia. Meu Deus, não é meu caso. Eu casei com a Roseli, acordei com a Roseli, vivo com ela e vou morrer com ela. Onde tu morreres, eu morrerei. Te amo, meu amor. Vocês gostam, né? Só que tem que ser assim com Jesus, viu? Todo dia você tem que acordar e dizer: bom dia, Espírito Santo. Eu te amo hoje, Espírito Santo, mais do que eu amava ontem. Eu estou perdidamente apaixonado. Último conselho que eu quero te dar para a gente encerrar e a gente orar, porque eu quero orar por você nessa noite. Último conselho que eu quero te dar. Jesus termina as 3 parábolas, as 2 do capítulo 24 e a parábola das 10 virgens. Jesus termina com o mesmo ensino, ou seja, vigie. Vigie. Jovem, vigie. Não negocie a sua fé e a sua honra. Vigia. Israel, a nação de Israel, é uma nação que vive 24 horas em estado de vigilância, de alerta. Sabe por quê? Porque o mundo inteiro quer tomar Israel. Gente, para pensar comigo. Você já olhou no tamanho de Israel no mapa? Você já olhou? É o tamanho de uma sementinha de mostarda, perto de todas as nações que estão em volta de Israel. E a maioria das nações que estão em volta de Israel estão querendo destruir Israel e não destrói. Por quê? Porque Deus é por Israel. Assim como Deus é por mim e por você. 2 com Deus é maioria. Se Deus está comigo, quem será contra mim? Você deve saber tanto quanto eu que os maiores índices de acidentes quando a gente faz uma viagem longa é quando a gente está chegando. Ano passado eu lembro que eu saí de Florianópolis meia-noite. Cheguei na minha casa às 13 horas do outro dia. Eu viajei 13 horas consecutivas de carro. A gente viaja, e aí o que acontece? Quando a gente está chegando em Cravinhos, aí a gente relaxa. Por quê? Já conheço a estrada, se eu botar no automático o carro vai sozinho, ele até sabe chegar lá em casa. Conheço os buracos, sei onde tem radar. Sei onde está cada curva, sei de cada detalhe. E aí a gente relaxa. E é quando a gente relaxa que o acidente às vezes acontece. E às vezes fatal. Na fé, é assim também. A gente vive uma vida com Jesus 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. E quanto mais o tempo passa, mais em estado de relaxamento e de dormência a gente fica. O que Jesus está dizendo para mim e para você hoje à noite é vigia. Vigia porque o diabo, nosso adversário, ele ruge ao nosso derredor, buscando quem devorar. Não baixe a guarda. Não baixe a guarda. Você pode ver centenas de vídeos no YouTube. Pode estar tendo um casamento em Israel. Pode estar tendo uma solenidade em Israel. Se a sirene tocar, corre para um abrigo antiaéreo, porque é míssil que vem vindo. E a tecnologia do judeu, ela é tão eficaz que eles desenvolveram um antimíssil. Eles derrubam o míssil no próprio ar. Por quê? Deus é por eles. Deus é por mim, Deus é por você. E se Deus é por você, quem será contra você? Vigie. Vigie significa também não se distraia. Não se distraia. Há muitas distrações que vêm
para tentar roubar a nossa paixão e nos despreparar para o dia do casamento. O Senhor termina a parábola das 10 virgens, a parábola da figueira e a parábola do servo bom e mau, dizendo: vigia, ora, esteja preparado, porque você não sabe nem o dia e nem a hora. Quer comprar azeite? Quer comprar azeite? Quer comprar azeite, Silas? Então fique em pé. Quem quer comprar? Você entendeu, né? Eu ia chegar em você, mas já que você quer, deixa eu pedir uma coisa a mais para você então. Quer comprar azeite? Corre aqui na frente. Corre de acordo com a tua sede, com a tua vontade. Vou pedir para os pastores, por favor, subirem aqui, nos ajudarem nesse momento, porque eu creio que o Senhor vai derramar azeite sobre a tua vida. Quer comprar azeite? Quer comprar azeite? Quer comprar azeite? Corra, corra, querido. Corra, porque o Senhor está disponível. O azeite está disponível. Tem mais, tem muito mais. Vamos adorar. Comece a orar, comece a derramar o seu coração. Pode vir, querido, pode vir. Se não couber, fique nos corredores aqui, mas venha, dê um sinal para Deus. Diga o quanto você está apaixonado, o quanto você quer, o quanto você deseja. Sempre tem azeite. Deus tem mais azeite para derramar sobre a tua vida. Adore, adore, adore a Deus agora. Adore a Deus. Responda para Ele. Responda para Ele. Nosso amigo Santo Espírito. Ore, 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 ore. Derrame o seu coração diante de Deus. Eis o noivo, eis o noivo. Eis o noivo. Saí ao seu encontro. Mais azeite, mais azeite, mais azeite, mais azeite, mais azeite. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio do Espírito. Mais Espírito, mais Espírito Santo, mais, E com teu fogo vem nos batizar. O que dizer?
Paixão, paixão, paixão. Paixão. Tem uma paixão renovada pelo noivo. Finalize para ele. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Seja banhado no sangue do Cordeiro, na justificação. Mais azeite, mais azeite. Mais, nós chamamos os milagres, nós chamamos os sinais, prodígios e maravilhas. Senhor, aumenta o teu governo nesse lugar. Aumenta o teu governo na minha vida. Aumenta o teu governo na minha casa. Aumenta o teu governo em cada célula. Aumenta o teu governo em cada célula aqui, meu Deus. Dias de encontro com o noivo. O noivo visitará a tua casa. O noivo visitará a tua célula. Mais. Muito mais do que dizer que tu és bem-vindo. Céus abertos. Céus abertos sobre a tua casa.
casa. Céus abertos sobre a tua vida. Tempo de milagres. Tempo de encontro com o noivo. Mais, Espírito. apaixonada pela tua face, pelo teu rosto. Levanta o teu rosto mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, de novo. Faz de novo, 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 mais uma vez, mais uma vez.